Oi, famílias! Que delícia estar de volta aqui com vocês. Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Papo com a Psi. E vamos começar com o pé direito, falando sobre um tema importantíssimo, a campanha de Setembro Amarelo. Você conhece essa campanha? Sabe o que isso significa? Se ainda não, fica nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que isso é. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. No dia 10 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Por isso que essa campanha é tão importante. No ano de 2022, as pesquisas indicaram um aumento na taxa de mortalidade dos nossos adolescentes de 15 a 19 anos. Precisamos falar sobre esse tema urgentemente. E quero dizer mais, não é só no mês de setembro que essa campanha deve acontecer. A prevenção ao suicídio e a valorização da vida deve ocorrer todos os dias. Em setembro, há muitas pessoas falando sobre esse tema e é muito importante que você que está aí em casa converse com o seu filho sobre isso também. Muitas vezes nós não valorizamos as situações de depressão na infância e até mesmo na adolescência. Acabamos justificando isso muito com aquilo do ai, é frescura ou ai, é desculpa. E na infância isso acaba sendo muito mais difícil de ser reconhecido porque existe muito aquela idealização de como a melhor fase da nossa vida. Pois bem, quero te dizer que para muitas crianças a infância não é a melhor fase da vida. Talvez você que está aí me assistindo hoje teve uma infância da qual você não se lembra de uma forma muito positiva. Mas é que nós adultos, diante de todas as circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia, as demandas, as preocupações, acabamos romantizando a infância como a melhor fase da vida, em que não tínhamos que tomar decisões, ou até mesmo que as nossas responsabilidades não eram as mesmas com as quais temos que lidar hoje, correto? Só que eu quero te dizer que existem muitos casos de depressão na infância e que isso muitas vezes acaba sendo velado por conta de toda essa visão que nós temos dessa etapa da vida. A infância é sim um momento muito bonito, marcante e importante para muitas pessoas, mas os sintomas de depressão, eles existem também nessa fase. E na adolescência isso é muito mais visível, justamente porque este é um momento em que o indivíduo, o adolescente, está tentando se conectar com quem ele é, reconhecer a si mesmo. E é possível que no meio dessa caminhada ele tenha conflitos interpessoais. O que isso significa? Conflitos com ele mesmo. E acabe entrando em uma bolha de sentimentos ruins, pensamentos ruins que podem levar a uma depressão. Por isso, não tem dessa de que, é frescura, ele tá fazendo de propósito, ou é só para chamar a minha atenção. Toda criança, todo adolescente vão sempre buscar pelo olhar do adulto. Eles precisam desse olhar. Todo mundo quer ser visto e reconhecido pelo outro, mas isso não é justificativa para sintomas de tristeza e pensamentos ruins. Por isso, se você é pai ou mãe hoje, eu quero trazer esse alerta para você dentro de casa. Se o seu filho adolescente vem apresentando um humor mais deprimido, um isolamento social, ou seja, querendo ficar mais na dele, quietinho, sem muita relação com vocês em casa ou até mesmo com os amigos, porque a gente sabe, né? A adolescência é uma fase que eles querem estar junto com os colegas, querem sair, querem se divertir, fazer algumas coisas até que a gente fala, nossa, vocês não têm limites, como assim? Pois então, é muito importante que você esteja atento aos sinais que o seu filho vem dando em casa, porque eles podem ser sutis e, ao mesmo tempo, não percebidos por vocês. Então, conversem sempre, o diálogo é sempre a melhor opção, porque por meio dele vocês conseguem identificar o que os filhos de vocês podem estar pensando ou sentindo. Só que se o diálogo não for uma possibilidade, os comportamentos dele e o humor dele também podem indicar para vocês que algo não vai bem. Diferente de uma criança que acaba comunicando que não está bem ou demonstrando ali pelos comportamentos, já que ela não se desenvolveu como esperado, que você precisa buscar ajuda para ela, o adolescente muitas vezes ele vai ficar nesse
padrão mais retraído, de difícil acesso, para você identificar ali o que é que ele está precisando. Se você percebe o seu filho hoje assim em casa, busque uma ajuda profissional, converse com ele sobre, ou busque um psicólogo para orientação de pais. Às vezes os pais ficam pensando que, o meu filho tem que ir na terapia, mas talvez você vindo até o consultório, você conversando com um profissional, pode receber orientações que vão contribuir com o seu filho em casa também e que vão ajudá-lo nesse primeiro momento até ele verificar que vir à terapia é uma possibilidade. Além disso, nós temos que tomar muito cuidado com as ideações suicidas. Você já ouviu essa palavra? Ideação suicida é o pensamento que o adolescente ou até mesmo a criança pode ter para acabar com a própria vida. E como que você pode conversar sobre isso com o seu filho? Fazendo perguntas simples do dia a dia. Filho, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida hoje, o que você mudaria? Ou o que você mais gosta na sua vida? Ou o que você não gosta na sua vida hoje? E deixe que o seu filho fale. Talvez eles vão falar coisas simples que você pense assim, nossa, que supérfluo isso, mas talvez para ele tenha uma grandeza emocional ali, tenha uma sensação, um sentimento ligado a essa situação. Ou talvez o seu filho realmente traga situações que você nem imagina que ele teria mudado na vida dele. Por isso que o diálogo é sempre importante. Como eu disse há um tempinho atrás aqui do nosso papo de hoje, o diálogo vai ser sempre o caminho que pode abrir as portas para vocês verificarem que o seu filho precisa de ajuda. Mas se isso não for possível, as instituições e outras pessoas que convivem com o seu filho também podem trazer sinais de alerta. É muito comum que crianças ou adolescentes que estejam apresentando um humor mais deprimido, um isolamento social, chamem a atenção das professoras e equipe pedagógica da escola. Aqui na clínica eu já recebi casos que foram encaminhados porque a escola notou que algo não estava bem. Então, se a rotina do seu filho não está se mantendo a mesma, se você percebe que ele não está querendo se alimentar, é importante que você tenha ali a certeza do que está acontecendo, busque mais informações sobre. E se a escola vir com uma queixa dessa para você, acolha de coração aberto, busque entender, opa, se a escola levantou esse sinal amarelo, é porque tem algo aí que precisa do meu cuidado. Talvez tenha algo que neste momento eu não estou conseguindo ver como a escola ou outras instituições e pessoas que convivem com os seus filhos estejam sinalizando. Estou falando aqui para vocês muito dos sintomas e da forma como vocês podem em casa verificar se o seu filho está passando por alguma situação de tristeza muito profunda que exija o cuidado profissional e até mesmo a avaliação de um quadro depressivo, se for o caso dele. E além disso, além dos sintomas, o que mais que vocês podem fazer? Bom, pais, é importante que vocês pensem como está o ambiente familiar de vocês hoje. O ambiente familiar que o seu filho está inserido, que vocês estão convivendo, ele está mais propício a trazer benefícios ou prejuízos para as pessoas da família? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a criança e o adolescente ficam nesse meio pelo resto da vida, todos nós, né? E as interferências desse meio causam sentimentos, comportamentos e pensamentos também. Por isso que é importante vocês pensarem como está a nossa base hoje, como está o nosso relacionamento familiar, como está o nosso ambiente familiar. Vocês passaram por alguma situação traumática recentemente? Vocês vivenciaram alguma situação que possa trazer uma instabilidade para esse ambiente, fazendo com que ele não se torne seguro ou até mesmo que ele traga prejuízos para os relacionamentos entre vocês? Essas perguntas, elas são essenciais para que vocês identifiquem o que cabe a vocês fazerem para também contribuir com o desenvolvimento emocional do filho de vocês em casa. Façam com que as crianças e os adolescentes que convivem com vocês saibam sobre a campanha de Setembro Amarelo. Às vezes, não seja o seu filho que precisa de ajuda, mas um amigo na escola que relatou alguma coisa ou que ele notou algo de diferente, ou até mesmo algum priminho, alguém conhecido que ele possa, a partir de vocês, identificar e também sinalizar os pais ou a família dessa outra criança e adolescente que esteja ali precisando desse cuidado nesse momento.
Falar da vida é muito importante. Falar da morte também é. Não existe vida sem morte, mas isso não significa que os nossos dias precisam ser sempre cinzas e tristes. Quando a gente fala que existe morte na vida e vida na morte, é porque nós sabemos que esse é o nosso fim, só que nós não queremos antecipar isso, correto? Conversar sobre assuntos de morte, sobre a finitude da vida, sobre situações tristes, não vão fazer com que o seu filho tenha pensamentos ruins, tá ok? Acho que é bem importante levantar esse ponto, porque às vezes a gente fica no receio. Nossa, mas como eu vou falar sobre a morte com meu filho? Será que isso não vai trazer a ideia de que ele pense isso como uma possibilidade? Não necessariamente. Falar sobre esses assuntos fazem parte da nossa vida e são essenciais. Agora, se você percebe realmente que o seu filho já tem um humor mais deprimido, aí sim é muito importante que você tome cuidado com o que você vai falar a respeito disso e busque uma ajuda profissional. Quero deixar um alerta aqui também para os pais que têm filhos que gostam de animes. Vocês conhecem animes, mangás? Esse tipo de enredo das histórias são bem melancólicos e é muito comum que ali a partir dos 8, 9, 10 anos, os meninos principalmente tenham interesse por esse tipo de literatura. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, acesso à cultura é sempre muito bom, mas se o seu filho olha para essas histórias como uma única realidade possível, deixo aí um alerta para vocês. É muito comum que nessa faixa etária eles olhem para situações e se identifiquem por algum motivo. Não que eles estejam vivendo a situação igual a que o personagem está, mas talvez alguma coisa que o personagem viveu, um sentimento que ele teve, um pensamento que ele teve, seja comum ao seu filho também. O que acontece é que tem algumas crianças que ficam mais melancólicas e acabam se envolvendo tanto nessa história que trazem aquilo como uma realidade absoluta. E se isso está acontecendo com o seu filho hoje, é muito importante que você converse com ele sobre isso e faça a diferenciação. O que é a história do personagem e o que é a história do seu filho, para que ele consiga se localizar em uma outra realidade. Não estou dizendo aqui que crianças e adolescentes que consomem ou assistem mangás e animes têm uma tendência a terem depressão ou até mesmo ideação suicida. Não é isso, ok, famílias? É como um sinal de alerta para vocês identificarem. Será que o meu filho está ouvindo histórias, lendo histórias e se identificando tanto a ponto de não reconhecer a história dele mesmo? É essa a questão aqui, tá certo? E claro, se vocês notarem qualquer outra diferença que cause em vocês preocupação, não hesitem em buscar uma ajuda profissional. Crianças, adolescentes e até mesmo os adultos vão sempre precisar dos pais. Setembro Amarelo não é uma campanha de prevenção somente para crianças e adolescentes, mas para toda a nossa população. Eu estou falando aqui em específico das nossas crianças e adolescentes, porque este é um público que muitas vezes acaba sendo negligenciado diante das circunstâncias que eu já coloquei aqui para vocês. Então não fechem os olhos para isso e lembrem-se que vocês podem sempre buscar apoio profissional e ajuda para lidar com essas situações. Vocês não estão sozinhos e nem precisam passar sozinho por essa situação, tá certo? Espero que esse vídeo ajude você a entender o que é essa campanha e os benefícios que isso tem para a nossa sociedade e que contribua também com o cuidado dos seus filhos em casa. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com você mais sobre esse tema. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos e, claro, compartilhar esse vídeo para que mais famílias e mais pessoas tenham informação sobre essa campanha tão importante dentro do nosso ano que deve acontecer todos os dias da nossa vida. Te espero no próximo vídeo e até lá!